Abre a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 20. Diz assim a palavra do Senhor, queridos: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém. Vê se tem uma outra versão aí. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, de Cristo, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus Pai. Queridos, eu estou estudando a respeito do amém, e hoje o tema dessa mensagem é o sim e o amém. E nós temos que entender o que Deus está querendo nos ensinar com isso. Eu sei que te ensinaram, e me ensinaram também, e eu ensinei. Então foi um processo de ensino errado, que a palavra amém significa assim seja. Mas não é nem perto disso. A palavra amém não significa assim seja. Então eu vou até cuidar para dizer aquele cacuete de pastor, né? Amém, igreja? E daí o pessoal tá olhando lá na cara, amém, sem saber, como se fosse amém, é isso aí. É isso aí, estamos com você. Amém não é frase de apoio de torcida e nem concordância verbal num discurso. O que é o amém, então? Nós temos que compreender o que o Senhor quer nos ensinar e como é preciosa a sua palavra e o quanto nós podemos aprender com ela. Então não fique triste, se você sabia que amém era assim seja, não se sinta um pecador. Só que agora o teu amém vai ter um outro significado. Você pode dizer amém para isso. Vai ter um outro significado. Porque a tua fala do amém vai ser uma concordância com o céu. Porque aqui está dizendo, hoje a palavra é bem simples, queridos, mas é Bíblia. E nós precisamos simplificar as coisas, não vai ser nenhum ensino tão profundo assim, né? Mas é algo para você aplicar na sua vida. Temos falado a respeito da nossa boca, do portal que se abre, das nossas declarações proféticas e tudo mais. Nós viemos de uma escola profética, a Ana Urbana está aí, né? Nós participamos de algo poderoso. Só que Deus sempre dá o sim em Cristo Jesus. Ele dá o sim. E agora, para que o sim ocorra, precisa do teu amém na terra. E então eu mandei para você, Vini. Cadê o Vini? Eu mandei para você, manda para o Robson então, que eu vou precisar que ele mostre ali. Que eu mandei umas figuras para ele enquanto eu vou explicar para você. Eu sei que mostrar a figurinha do hebraico é mostrar desenho, né? Porque a pessoa vai olhar assim e dizer, tá, mas pela fé você vai entender o que eu estou dizendo, tá? Mas só quero explicar para você o porquê. A palavra amém é um acróstico, como se fosse assim, de uma frase. E pode colocar que a figura que está escrito, as duas, né? Tem uma que tem uma coroa e uma que está escrito em marrom, assim. E a frase que ela sintetiza é El Melech Neeman, que em hebraico quer dizer meu Deus é rei fiel. Meu Deus é um rei fiel. Essa é o acróstico da palavra. Então ele pega no hebraico cada uma das palavras do início. Já conseguiu achar a figurinha aí? Se puder abrir para nós aí a do amém em marrom. E o amém, para você aprender, não se escreve com M. Amém se escreve com N no final. É amém, não amém. Pastor, nada a ver, não muda, porque se colocasse o teu nome com outra letra, tu não ia gostar. Então, meu nome é Agnaldo. Agnaldo. E a maioria das pessoas me chama Aguinaldo. Eu não sou Aguinaldo, eu sou Agnaldo. Muita diferença nisso. Talvez você não consiga percepção. O meu G é mudo. É Agnaldo, não Aguinaldo. E o meu nome, se escreverem Aguinaldo, eu não gosto. Por causa que o meu nome é Agnaldo. E se tu escrever amém com M, não tem o sentido do que a palavra diz. Olha, falta a figura anterior. A palavra está escrita em hebraico. O hebraico se lê da
direita para a esquerda, né? Diferente do português. Então a primeira palavra ali que você vai ver, né, é o El. E a segunda é Melech, ou Melech, né, que se lê. E a primeira letrinha ali é um N inicial, na última palavra bem no canto é um N inicial, e o outro é um N final, porque o N inicial no hebraico e o final muda o formato da letra. Então é a palavra que está dizendo Neeman, que aí as 3 letras iniciais, aquele desenho, vamos pensar, o primeiro desenho, o desenho do meio e aquele outro que está ali, formam a palavra amém. Pode mostrar o outro ali. E aí tem até uma coroa para dizer que o meu Deus é o rei fiel. E aí fica formando assim, como se fosse um acróstico da palavra. Por isso que se diz amém. Aí fica meio mais fácil de ler, né? Eu não concordo que agora nessa visão ficou bem melhor de ler. Não, queridos, tirando a brincadeira, mas as letras estão bem declaradas aqui. E ela tem então um poder nessa palavra. Por que eu estou falando hebraico e por que nós temos que saber isso aqui, pastor? Por causa que o hebraico, olha o que você vai aprender. O hebraico não é uma língua como qualquer outra. Ela é a comunicação de Deus na terra. Foi a forma com que Deus se revelou. Enquanto que os idiomas, qualquer idioma você aprende e se esforça para isso, o hebraico está instaurado no interior do ser humano, porque foi a linguagem que todo mundo falou o tempo todo. E eu, na minha concepção, na minha teoria, digo que todos falaremos hebraico no novo céu e nova terra. A linguagem que Deus se revelou, talvez não seja o hebraico, mas é com esse nome de hebreu. Mas a forma como ele quis falar é a linguagem mais completa da terra, com mais significado. Então, quando você fala o hebraico da forma correta, você está conectando algo poderoso, porque cada letra do hebraico, ela tem um número, ela tem um significado, ela tem uma simbologia. Então, cada figura dessas aí, ela tem um nome. Essa primeira que está aparecendo ali no Amém é o Aleph. Nós aprendemos aqui com os jovens, no culto dos jovens, que o Aleph é uma letra poderosa porque ela vem da palavra pai. Abba é aquela palavra início. E como é que era ainda? Não sei se você vai lembrar. Tem 3 significados a letra Aleph. Lembram? Mestre maravilhoso e líder. Então, isso é o significado de uma letra só. Então, quando você começa a entender isso aí, é uma letra que também simboliza Deus na sua grafia. E o que isso tem a ver, pastor, conosco? Tem um poder que carrega nessas letras muito importantes. O judaísmo diz que cada letra é um anjo que se expressa na terra. Pela letra tem a ação, porque é algo vivo. E tudo no mundo espiritual é vivo. Então cada letra do hebraico é a manifestação de um anjo agindo em favor disso. Está entendendo a palavra? Pode dizer amém. O amém teu não é para te ficar constrangido. Amém é só para dizer, agora você sabe o significado. Não é assim seja. Porque o seu amém está dizendo assim, assim seja. Não está concordando, está dizendo assim, isso é verdade. Porque o meu rei é fiel para cumprir toda a palavra dele. Então é isso que a gente está concordando quando está dizendo amém. E olha só, e também cada letra do hebraico, que são 22, fala de um degrau para a escada do céu, aquela que Jacó viu. Então tem um acesso aí nessa dimensão espiritual. Pastor, e por que a importância de sabermos isso? Porque quando Deus fala a teu respeito, em Cristo Jesus, tudo que está escrito a teu respeito já tem um sim. Então essa história de saber, será que é a vontade de Deus? Será que Deus quer fazer? Será que Deus está demorando? Será que Deus está atrasando? Será que eu estou fazendo certo ou não estou fazendo certo? Claro que você pode se desviar dessa vontade, daquilo que Ele escreveu, que está escrito para você no livro do destino, que fala lá no Salmo 139. Você pode se desviar. Mas o detalhe é que aquilo que já está escrito a teu respeito não é uma situação em dúvida, que Deus está pensando, eu não sei se eu vou fazer. Ele já fez, já escreveu, e Cristo, pela sua vida, deu o sim.
Ele chegou pelo seu sacrifício, pela sua vida na cruz, e disse assim, ó, tudo que está escrito a respeito da vida do Bernardo, eu digo sim. E aí Jesus fala isso diante de Deus. O que está impedido na vida do Bernardo? Nada. Agora, por que ele diz o sim? Porque ele conquistou na cruz tudo aquilo que era necessário. Tudo que está escrito a respeito do Aldair, e eu estou mudando isso também, eu acho muito legal chamar ele de mano, né? Mas descobri também, é outra coisa que você precisa aprender, que apelidos roubam a identidade da pessoa. E desqualificam você, tiram a tua autoridade no mundo espiritual. Se você é chamado por um apelido, o mundo espiritual não reconhece seu apelido, reconhece o teu nome. Hoje eu estava falando com o Gad aqui, ensinando algumas coisas. Nós estamos sendo, com o Gad, estamos sendo mais bíblico, né? Mais diretivo, precisamos trazer essa geração. E eu estava estudando essa semana sobre o poder da espada, né? As espadas da Bíblia. E daí descobri que tem uma espada no tabernáculo. Um poder de uma espada no tabernáculo. O nome dessa igreja é Tabernáculo. Tem uma espada, das espadas da Bíblia mais poderosa que manifesta no tabernáculo. E daí eu, meu Deus, espada no tabernáculo. Aí, como a gente vai estudando as coisas, eu tenho desde 2012 escrito no meu anel aqui, o meu nome em hebraico, com as letras no hebraico transliterado. O significado do meu nome significa aquele que governa com a espada. Aí as coisas começam a encaixar. Governo de Deus. O propósito principal de Deus sobre a tua vida, sobre a humanidade, não é a tua salvação, porque essa ele já resolveu em Cristo. O propósito é que você seja salvo para as boas obras, a qual ele preparou de antemão, para que você ande nela. E quais são essas boas obras? A principal dela é que você governe novamente, para que você tome o território nesse lugar, para que ele possa vir reinar. Então o propósito nosso, como ser humano, o principal propósito é retomarmos o governo de Deus na terra. Por isso que nós oramos, que o teu reino venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Somos embaixadores por Cristo, 2 Coríntios 5:20. Nós somos aquele que representa o embaixador. Quando ele pisa no território, ele representa o governo no lugar. Então, se ele colocou a planta do pé num determinado local, ele está dizendo, o céu desceu aqui, porque eu estou na representatividade de Cristo, tomando posse daquilo que foi perdido em Adão, mas recuperado no último Adão, que é Cristo. Aplauda o Senhor. Então, é muito importante essas coisas. Você está retomando de novo os teus territórios. Então há uma espada, há um tabernáculo, há um nome que significa para mim, e eu acredito que isso é tão poderoso, porque nada acontece aleatoriamente na sua vida. Deus tem escrito alguma coisa no teu destino, associado com o teu nome, por isso não aceite apelidos. Porque o teu nome fala no mundo espiritual e conecta com o propósito que Deus tem para você. Israel até hoje muda esse nome. E se você não é feliz com o seu nome, não no sentido de gostar ou não gostar, mas por causa do seu significado, não traz coisas positivas para a sua vida, você pode inclusive mudar o seu nome aqui no Brasil. Mude o seu nome, se necessário for. Mas não fique desconectado daquilo que Deus escreveu a teu respeito. Isso é importante de você saber. Então, se nós temos um sim de Deus, através de Cristo, para todas as coisas que já nos foram entregues, Efésios capítulo 1, verso 3 em diante, vai falar a esse respeito. Pode colocar para nós Efésios 1, 3. Você vai ver tantas coisas que o Senhor diz que nós temos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Pode colocar o próximo. Porquanto Deus nos acolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos. E o se é santo tem o sim, você é santo, já tem o sim do Senhor, só precisa do teu amém. Irrepreensíveis em sua presença, pode colocar o próximo. Santo e irrepreensível em seu amor, amados, somos amados, você é amado, já tem o sim do Senhor para isso, falta só o teu amém. Nos predestinou para sermos adotados como filhos. Acabamos de cantar aqui, fui adotado como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Pode colocar o próximo. Para o louvor da sua glória e graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão,
redenção e perdão, são 8 itens aqui dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, da graça de Deus. Ele nos fez derramar, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, que é de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Ok, então você tem todas essas promessas já dirigidas sobre você com o sim de Cristo, porque Ele já te entregou essas coisas. Então o que vem a ser o amém, queridos, que nós temos que organizar? O amém é construir na nossa vida tudo aquilo que o Senhor falou, com um processo e com um andar nisso. O amém é a tua disposição a viver, caminhar e andar naquilo que Deus falou. Jesus disse sim, só falta você confirmar. O amém é a tua ação de confirmação daquilo que o céu já falou a teu respeito e que Cristo disse sim. Olha que poderoso isso. Você precisa entender o que Deus está falando a teu respeito, conhecer isso. Quem esteve aqui na semana passada teve várias palavras proféticas. Eu sei que a palavra profética ela é coletiva. Deus falou profeticamente com essa igreja no coletivo. É claro que algumas pessoas tiveram um privilégio, eu chamo de privilégio, quando Deus te acha no meio da multidão e te entrega uma palavra, é porque Ele está querendo de fato alinhar você, devido ao teu pedido, devido à tua oração. Ele está alinhando você. Só que você precisa compreender que nem sempre você vai receber uma palavra diretiva na sua vida. E algumas pessoas se frustram porque elas querem receber algo individual e não prestam atenção no que Deus está falando no corpo. Deus nos direcionou aqui poderosamente como corpo individual. Se você recebeu alguma coisa para a sua vida, glória a Deus por isso, tenha o amém. Mas o sim de Deus para essa comunidade, para nós estarmos juntos aqui, foi declarado também. Coisas poderosas, foi dito, queridos. Agora não tem mais desculpa, eu creio no profético, eu creio na palavra de Deus, que os céus de Giroá estão limpos na nossa direção. Agora eu vou te dar uma oportunidade que tu entenda o que é amém, de ser crente e falar de verdade, que os céus de Giroá já estão limpos na nossa direção. Teve um pastor aqui um tempo atrás, e ele olhou e disse assim: pastor Aguinaldo, tem um principado que rege essa cidade aqui, e que ele é forte. Ele é muito, ele recebe muita oferenda e sacrifício. E ele me disse o lugar onde estava. Ele disse assim: tem que fazer algo com a igreja aí para a libertação. É em tal lugar que esse principado se encontra. E aí eu disse assim: uau, recebi a palavra, mas não andei nela. Porque naquele período eu estava recém começando a entender algumas coisas sobre libertação. E a gente fica assim: será? Inclusive ele me falou de uns atos proféticos que ele fazia, que eu olhei assim: Jesus amado, o que é isso? Parece umas mandinga gospel. Falou em ungir prego, pregar na frente dos lugares. E ele disse: mas isso foi uma direção que Deus me deu em determinada cidade que eu estava trabalhando. Só que na incompreensão da gente, e devido à religiosidade que a gente carrega por um ensino doutrinário bem tradicional, nós respeitamos e cremos, mas não nos avivamos para entender que poderíamos ter feito isso bem antes. Tudo é formoso no seu devido tempo, diz a palavra, lá em Eclesiastes capítulo 3. Entretanto, às vezes nós temos que despertar para as coisas de Deus. Vai ser formoso no devido tempo, mas não quer dizer que porque você está atrasado, que tem que ser formoso só depois. Se você se conectar agora e começar a receber as coisas de Deus e andar nas palavras, o formoso de Deus, o tempo de Deus se manifesta antecipado na sua vida. Diga amém. Porque às vezes fica esperando, e as pessoas não andam. Você precisa receber. Dizer o amém para as coisas de Deus, se o Senhor já deu sim, é decisão. Foi dito, falou, amanhã eu já estou fazendo. Não é esperar. Aí teve uma escola profética aqui, profetas falando, Deus colocando coisas, meu Deus, na minha vida. Aqui eu recebi coisas aqui, vocês viram, vocês assistiram. Vocês participaram, não assistiram, porque isso aqui não é um espetáculo. Participaram disso. E aí eu recebo isso, eu vou para casa e vou dizer assim:
eu vou assimilar. Teve pessoas que receberam palavras poderosas aqui e que me falaram assim: não, pastor, agora eu estou vendo, eu vou julgar, eu vou olhar, eu vou estudar. Eu disse assim: peraí, esse povo, se passasse pelo mar aberto a pé seco, no outro lado ele ia dizer: não sei se eu danço, porque deixa eu fazer uma análise primeiro, como que esse mar se abriu? Queridos, por isso que o milagre e a palavra profética não muda quem você é. A palavra profética, tem gente que fica aí desesperado, achando que tem que correr atrás de pessoas e entregar palavras. Não muda. O que muda você é o teu amém, diante do sim de Jesus e da declaração que Deus já disse a teu respeito. Você pode até achar lindo, é verdade, e dizer o amém, aquele como assim seja, que você conhecia, porque o amém não é só uma fala, é uma ação. É uma ação na direção daquele que o teu rei fiel vai cumprir. Ele é fiel para cumprir o que ele disse, que significa: Deus, meu rei, é fiel. E eu vou dizer aqui mais outras falas que no sentido do hebraico ele pode... o rei morreu na cruz para me prosperar. É um dos sentidos do amém. Pode anotar aí: o meu rei morreu na cruz para me prosperar. Não, pastor, mas isso aí, prosperidade, essas coisas aí, isso aí tem a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Mas a palavra é: meu rei morreu na cruz para me prosperar. Sabe, hoje à tarde eu estava refletindo num vídeo que eu vi, e todo mundo fala nesse tempo sobre um amor gracioso de Deus, né? Todo mundo sabe que Deus ama, querido, Deus ama o assassino, Deus ama o ladrão, Deus ama a pessoa em devassidão, em tipo de vida, quem está perdido no ocultismo, quem está distante dele. Deus amou o mundo. E Jesus amou tanto, que para poder provar esse amor, Ele se entregou por todos e morreu, entregou sua vida. Esse é o poder do Evangelho. Entretanto, depois que você recebe esse amor e recebe essa palavra, há uma correspondência a isso. Jesus morreu por você, te aceitando do jeito que você era, independente de como você estava. Só que algumas pessoas esquecem a segunda parte. Agora que Ele morreu por você, o que você está disposto a fazer por Ele? Ele morreu para te aceitar como você é, e agora você está disposto a morrer para aceitar como Ele é? O grande detalhe é assim: todo mundo quer um Jesus que morreu por mim e me aceitou, mas poucos querem morrer agora para aceitar o que Ele é. É uma recíproca. Está entendendo a palavra? Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Ele morreu por você e aceitou do jeito que você é, todo estragado, todo fora, todo perdido, e Ele te aceitou e te amou desse jeito. Só que aí quando você recebe esse amor, ele diz assim: agora vem o detalhe: eu quero que você morra. Como assim, pastor? O que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Então é esse o poder do Evangelho que as pessoas não conseguem compreender. O teu amém está em dizer: o meu rei morreu. Mas a tua resposta ao mesmo amém, quando você diz, é o seguinte: olha só, anota aí, como se fosse completando a frase: o meu rei morreu na cruz para me prosperar. Eu me ofereço agora como um sacrifício a Ele. Ele te comprou e você se entrega como um sacrifício. A única forma de corresponder: você não precisa fazer nada para ser salvo ou para ser amado. Deus amou você inimigo, mas se você não está disposto a morrer da mesma forma que Ele morreu por você, ao ponto de amar, você não entendeu o Evangelho. Você procura uma religião que te abençoe. Semana que vem eu vou falar, se Deus assim permitir, sobre bênção. Os códigos da bênção. Poderoso vai ser. Entretanto, você precisa entender agora que depende do teu amém. Sabe aquela palavra que você recebeu lá no teu coração?
ou em palavra profética, é tão lindo. Eu estava perto de algumas assim, e eu vendo as pessoas receber, e Deus falando coisas tremendas. Eu digo assim, meu Deus, que tempo é esse? Eu não sei se você está com noção disso. Eu vivi 20 e poucos anos numa igreja, e não tem nenhuma tristeza por isso. Pelo contrário, uma gratidão, aonde não se ouvia nada, não se falava nada. A gente só declarava pela fé, dizendo assim, eu sei que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer tal coisa, mas não cria nas outras coisas. Agora eu estou num meio que eu vejo Deus falando através da boca de homens, e eu sei que é Deus falando porque fala de coisas que homem nenhum poderia falar. Você está entendendo que o céu está tocando a terra nesse tempo, e alinhando você e dizendo, é assim que você precisa andar. E algumas pessoas se acostumam com a presença e acabam desprezando a glória de Deus. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Se você lembrar de Obed-edom, né? A arca ficou tantos anos num determinado lugar, nada aconteceu. Obed-edom levou ela para a casa dele por 3 meses e tudo prosperou. Porque não é a presença o problema é como você trata ela. Não é a falta da presença. O detalhe é que você não consegue ouvir que Deus já disse sim, e você precisa dizer o amém na direção das coisas que Ele falou. E o amém é decidir andar, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas de Deus sobre a tua vida. Todas têm o sim de Jesus. O que mais você precisa? O que mais você precisa? Você precisa do amém. Olha o que diz em Hebreus, queridos. E eu disse que a palavra ia ser curta hoje, só que eu tenho uma dificuldade de pregar curto, mas eu estou quase terminando, queridos. Hebreus 10:36. Hebreus 10:36, olha o que diz. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Perseverança, cumprir a vontade de Deus. Ei, graça não é de graça. Graça não é o que o pessoal está falando aí. É tudo pela graça, vamos para o céu, de mão dada, abraçadinho. Não, querido, não é assim. Graça é uma capacidade de você ter acesso àquilo que você não tinha. Pela graça sois salvos. Pela graça você alcança as coisas de Deus. Ele te deu graça. A graça dele, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas não quer dizer... a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua o quê? Fraqueza. Foi essa a resposta para Paulo. Então, quando o sentido é esse, por isso eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí estou forte, porque a graça vem e me capacita. Mas a igreja de hoje, ela está acostumada a viver coisas como se fosse tudo uma vida fácil. Pastor, mas se é para viver no sofrimento, então eu não preciso nem vir para Jesus. Não, o detalhe é o seguinte, querido, é que o mundo, ele jaz no maligno, ele está debaixo de maldição e de sofrimento, e em breve coisas terríveis vão acontecer, muito em breve. O crente, ele passa por aflições, ele não permanece na aflição, ele caminha, ele passa e vence, e no final tem momentos de glória. O Senhor quer te levar em lugares aonde você não vai mais ficar sofrendo. Mas foi contraditório, acabou de dizer que a gente sofre. Não, se você passar por ele, até que você esteja pleno dele, até que todos chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade de Cristo. Então eu quero dizer, se é possível chegar na perfeição da varonilidade dele, na maturidade de Cristo, Cristo foi sofredor até quando? Até o momento da entrega na cruz. Eu quero dizer para você, o teu sofrimento acaba quando você morre. Pastor, que palavras? Não morre aqui naturalmente. Quando você morre se entregando para Ele como sacrifício, aí você não vai precisar mais ficar resistindo. Aí você está começando o teu amém. Aí Jesus vai olhar para o Pai e dizer assim: Pai, está escrito aqui, eu já disse sim. Olha o amém dele lá embaixo. Ele crê que tu é o rei fiel. Ele crê que eu sou o rei fiel para cumprir, e nenhuma das minhas palavras vão passar. E sabe o que começa a acontecer? Chuvas de bênçãos na tua direção.
porque você começa a andar de uma forma diferenciada. Mas se você continuar insistindo e andar da tua forma e entender a religião com a tua cabeça, você vai continuar no mesmo lugar. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, Jesus volta e você é capaz de ficar confundido. Será que é Ele mesmo? Será que é Jesus? Só um pouquinho, Jesus está voltando, mas eu vou orar para ver se é mesmo tu que está vindo, se devo esperar outro. Parece piada isso que eu estou dizendo, mas não é piada. Tem gente que é tão confundido, que mesmo que Deus rasgue o céu e vem uma voz do céu. Lembra que quando Jesus recebe a palavra do Pai no batismo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Alguns ouviram, outros disseram que era um trovão. A mesma multidão, uns ouviram a voz dele e ficaram, uau, assustados. Outros disseram, um trovão. A voz era a mesma, as palavras não mudaram, só que tem alguns que estavam dispostos a ouvir e outros estavam desligados com seus ouvidos espirituais para as coisas que Deus está falando. Se Deus falou a teu respeito, querido, muda. Eu sei que as coisas são... Eu vi pessoas aqui receberem palavras públicas, por isso que eu vi, vocês também ouviram, dizendo assim, ó, o que te limita é a tua geografia, você tem que sair do teu lugar. Querido, eu já estava assim, ó, se eu recebesse uma palavra dessa assim, mala pronta, fui. Porque se essa palavra veio na minha direção, que é para mudar de lugar, tu está esperando o quê? Um anjo descer? Ah, não, pastor, aqui já não pode ser. Não, tu não pode ser inconsequente, não guiado pela emoção. E tem que ser palavra mesmo. Tua geografia tem que mudar de geografia. Agora, assim, tu entendeu que tem que mudar de geografia, é outra história. Ah, eu acho que ele quis dizer, então Deus não disse. Porque Deus não tem achismo, Deus fala, Deus direciona. A palavra profética tem que direcionar você. Ah, eu acho que, se tu ficou em dúvida, ou tu não entendeu, então vai orar. Aí sim, tem que orar mesmo, tem que esperar um outro momento profético, ficar mais antenado, jejuar, pedir. Mas agora, se Deus diz para você, é isso. Ei, as palavras que foram ditas diretivas na tua direção, ande nelas. Esse é o teu amém. Então, para que as coisas se cumpram, Deus fala, não, você vai ser um empresário muito próspero. E aí, sabe, às vezes acontece, e o que eu mais acompanhei mais foi, nessas palavras proféticas, são palavras de prosperidade. Por exemplo, assim, você vai ser uma pessoa muito bem sucedida. Eu já ouvi pessoas receberem palavras assim, e as pessoas dizem amém, e daí diz assim, mas você tem que investir no reino. Amém. E vão para casa, segunda-feira continua do mesmo jeito. Ei, Deus não vai chegar com um maço de dinheiro e dizer assim, ó, esse aqui, meu filho, é para ti ir lá e investir no reino. Não. Ele vai esperar você dispor da força do teu trabalho, do teu sacrifício, do teu tempo, e dizer assim, Senhor, isso é para ti, é consagrar, isso aqui é minha primícia. É como Abel fez, e não como Caim. Não da sobra, não do natural, daquilo que é sacrificial, daquilo que é prioridade na minha vida. O romper da nossa vida espiritual está relacionado a respeito do que nós somos. Vou contar uma parábola que eu li essa semana, falando a respeito de prosperidade. Estou estudando sobre prosperidade bíblica, né? Vamos sair da prosperidade dos coaches, vamos ir para a prosperidade bíblica. E o do coach é importante a gente saber, e a gente já sabe. Mas o da Bíblia é melhor a gente estudar. E eu vi uma parábola interessante com um rabino falando. Determinado rabino foi arrebatado e ele foi conhecer primeiro o inferno. Um anjo levou ele para conhecer o inferno. Ele chegou lá e estranhou. A Guiena, na verdade, foi levado para a Guiena. Quem estuda aí sabe o que é Guiena, é diferente do inferno. Ele estranhou porque lá tinha uma mesa linda, um banquete, mas o povo chorava desesperado, todo mundo ao redor da mesa chorando. E aí ele ficou estranho, de repente ele começou a observar o que estava acontecendo, ninguém conseguia comer.
Aí ele olhou, os braços deles eram invertidos, o cotovelo era virado. Em vez de dobrar para cá, ele dobrava para fora. Ninguém conseguia pegar e trazer para a boca. Eles pegavam o alimento e não conseguiam comer. Ele teve essa visão, de repente o anjo disse, agora vamos para o paraíso. Levou ele para o paraíso. Chegou lá, antes de chegar na sala, já um griteiro, uma alegria, uma festa. E daí, que tá melhor a coisa. Chegou lá, mesma mesa, o mesmo banquete. E todo mundo alegre dele. A primeira coisa que ele observou, vamos ver o cotovelo desse povo. Do mesmo jeito. Virado. Só que o grande detalhe, cada um pegava e botava na boca do outro e alimentava quem estava ao redor. Sabe qual é a diferença da prosperidade? Quem prospera para si, ele está sempre querendo comer sem pensar no que está ao redor. E essa é a definição judaica de negócio. Nenhum negócio vai ser bom quando não for bom para os dois. Precisa ter essa característica dessa parábola para você entender. Há pessoas que estão querendo entrar na mesa e aqui, e encher sua barriga, e o mundo ao seu redor que se exploda. Sabe quando vai vir um amém de Deus na tua direção? O sim de Deus já tem, mas quando que vai ter o amém na tua direção? Nunca, porque você vai estar sempre ocupado em encher o pandurro, encher a pança e não olhar para quem está no teu lado. No mundo espiritual, teus cotovelos são invertidos, queridos. Você precisa olhar ao teu redor. Enquanto você estiver pensando só em você, você pode até achar que está alegre, mas quando os teus olhos forem abertos, você vai chorar. Porque você viu que apenas alimentou a si mesmo, aos teus desejos. Aí descobri também que a palavra desejo é a palavra no hebraico, a palavra dinheiro no hebraico quer dizer desejo. E prosperidade na Bíblia é a ausência de desejo. Olha que coisa poderosa e profunda. Então quer dizer que a gente não vai desejar nada? Não. Quem tem tudo não precisa de nada. Quem está em Cristo tem a suficiência total, longe de qualquer desejo. Esse era um momento que tu tinha que dizer amém. Porque é um negócio onde você está dizendo assim, eu creio que o meu Deus é fiel para cumprir. O meu rei fiel vai cumprir isso na minha vida. A ausência. Enquanto você quer alguma coisa, quem muito quer é porque pouco tem. E tenta preencher alguma coisa que não consegue. E é muito tênue a linha para você se perder em olhar para você mesmo e esquecer daqueles que estão ao teu redor. O reino de Deus é um reino que faz o transbordo acontecer. E todo mundo, você é um rio que flui e toca todos que estão ao teu redor. Se não tocar quem está ao teu redor, você está retendo. E aí vai ter confusão na tua mentalidade. Queridos, o tema não é prosperidade, mas eu acho que esse exemplo fala muito a respeito do amém. Porque tem pessoas que estão dizendo amém. Eu creio que o meu rei é fiel para cumprir. Mas esquecem da segunda parte. Eu creio que ele morreu e já me deu tudo. Mas eu também me entrego como um sacrifício, morrendo, para que ele possa cumprir todas as coisas em mim. Tem alguns textos aqui que eu queria ler para você, que falam das promessas. Mateus 19, 28. Isso aqui é Mateus 5, 18, perdão. Diz assim, amém. A primeira palavra no hebraico que diz é amém. E aqui está traduzido para nós, com toda certeza vos afirmo. Mas no hebraico está escrito, amém, vos digo que, até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Jesus falando, amém. Ele está dizendo assim, o rei é fiel, o meu Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito. Outro versículo aqui que você pode ver está em Mateus 19, 28, agora sim, que diz o seguinte, Yeshua lhe disse, amém, vos digo a vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele começa afirmando, amém. Aqui está escrito, Jesus respondeu, mas no hebraico está escrito, amém. Ou seja, essa palavra conecta o céu com a terra e te dá uma garantia de que Deus é fiel para cumprir toda a promessa que Ele faz. Se há um amém na tua direção,
Se é o sim de Cristo e um amém que você declara, você se posiciona para isso. Amém? Ele é fiel para cumprir tudo aquilo. Queridos, eu quero encerrar essa palavra. Como falei com você que hoje ia ser breve, mas eu quero só te dar o significado principal. Quando você lembrar da palavra amém, Adonai é rei fiel. O Eterno é rei fiel. Ele é fiel para cumprir toda a promessa na minha vida. Então, eu vou dizer algumas coisas aqui para você, e você tem a oportunidade de dizer amém. Porque o sim ele já deu no céu a teu respeito. Quando você começar a pensar coisas que você precisa entender a respeito da tua salvação, Deus já falou. Jesus disse sim e você diz amém. Na sua vida abundante, Deus já falou, Jesus disse sim e você diz amém. Você tem que crer que Ele é fiel para fazer isso na sua vida. Você está declarando assim, amém, com N no final. Ele vai cumprir na minha vida. Eu terei uma vida abundante sim, porque está escrito. Ele não vai deixar isso falhar na sua vida. A respeito da sua saúde, Deus declarou, Jesus disse sim, e você declara. Abra tua boca, querido. Isso aqui não é um rito religioso. Isso aqui são declarações para você aprender a cada dia. Agora você sabe o que declarar. Então, sobre a sua paz, está faltando paz lá. Eu quero dizer, ele é o príncipe da paz. Deus escreveu, Jesus disse sim, você declara um amém. Anda em paz. No que depender de vós, Paulo escreve, tende paz com todos. Ah, mas com todos não, o vizinho não dá, pastor. O vizinho não tem condições. No que depender de vós, tem um escrito a teu respeito que vai ter paz. Tem um sim de Jesus para você. E o amém, como é que é? Ah, mas o senhor não conhece, como é que é o meu irmão? Ah, e o irmão da igreja não sabe o que ele fez. Ah, não, então, o pastor então, meu Deus do céu, não tem como. Viver em paz, perdoar. O que ele fez para mim, nem Jó passou por isso. Pois é. Sabe o que vai acontecendo? Eu vou dando amém, e você vai retendo. Deus vai transbordando na minha direção, e você vai ficando. Deus vai transbordando na direção do seu irmão, e você vai ficando. Deus vai transbordando na direção do teu vizinho, e você vai ficando. Por causa que a mágoa que você tem, o problema que você carrega, não é para você. Deus já escreveu a tua história alinhada com o processo dele. Jesus já disse sim. Ele só está esperando o teu amém. Amém, igreja? Então, continuando aqui, já estou terminando a tua prosperidade. Deus falou que você vai ser... Eu sei o futuro que tem sobre vocês. São planos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja. Há prosperidade escrito no teu destino. Mas eu não vejo, pastor. E quem disse que é para você ver? É simplesmente para crer, porque crer é receber. E às vezes a gente até tem a mania de dizer recebo. Mais poderoso que receber, querido, é dizer amém. Porque recebo é uma palavra no português sem sentido. Amém é uma confirmação do céu com a terra. E está feito. É muito mais do que um assim seja. É um decreto que você confia num rei fiel para cumprir toda a promessa que ele fez a teu respeito. Aí a Bíblia fala a respeito de força. Está perdendo as forças aí, querido? Deus escreveu que você vai ter força, que até os jovens se cansam de fadiga, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Jesus disse sim sobre isso. E cadê o teu amém? Olha como é sério isso. Mas eu não sinto isso, pastor. O problema é esse. Enquanto tu ficar sensitivo, tu nunca vai ser espiritual. E aí eu vou ser sensitivo, sinto muito. Você não vai conhecer Deus da forma como Ele quer se revelar para você. Sinto muito. Já que você não sente, eu sinto muito. Porque enquanto você ficar esperando para sentir Deus, você não vai conseguir receber aquilo que Ele tem para te dar no Espírito.
Alegria, ele diz que tem alegria para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Fala força, alegria. Alegria é fruto do Espírito. Deus escreveu sobre isso. Jesus disse sim. E a igreja tem que dizer o seu amém. É andar nisso. É você alegre. O ladrão da alegria, tem até um teatro que os jovens faziam sobre o ladrão da alegria. É Satanás. Ele quer roubar a alegria da tua conquista. Roubar a alegria da tua conquista. Ou você acha que depois da escola profética, na segunda-feira já não me vieram com coisa na minha cabeça tentando roubar minha alegria? Com palavras? Sempre tem alguém instrumentalizado por Satanás, porque ele não vai parar de ser diabo. E ele não vai aparecer. Se o diabo aparecer personificado na minha frente, você acha que ele vai conseguir alguma coisa comigo? Claro que não, nem com você. Alguns vão correr dele, de medo. Agora ele vem bonitinho. Ele vem como um anjo de luz. Ele vem como um irmão. Ele vem como um familiar. Ele vem como pai, como mãe. Ele vem como um amigo. E ocupa a boca das pessoas para lançar setas na tua direção, para tentar roubar a alegria que o Senhor te deu, o profético que Ele estabeleceu. E daí você tem que ter o discernimento. Ei, peraí, eu já entendi o que eu recebi. Para trás de mim, Satanás. Jesus não poupou, disse na cara de Pedro. Era Pedro, não era qualquer um. Então nós temos que ter essa autoridade, e a nossa alegria não pode ser roubada. E aí, por fim, quero dizer para você, toda a vitória que Deus tem para você, Ele já conquistou na cruz, escreveu no teu destino, porque tu tem um início da tua história e tem um fim, e um fim é estar sentado com Ele nos lugares celestiais. Só se assenta nos lugares celestiais quem é vencedor. O fim é estar reinando com Ele, só reina com Ele quem é vencedor. Ah, que linda essa história, pastor. É lindo, queridos, é lindo demais. Mas agora eu finalizo aqui. Quer uma vida de vitória? Tu está pensando que é só aqui? Aqui começa a vitória, mas termina lá, para a eternidade. O que você está fazendo? Como está sendo o teu amém aqui, para alcançar a vitória do Senhor? Como você está crendo que Deus é fiel para fazer? Como você está se movendo? Eu quero que vocês coloquem em pé. E passou uma semana já da escola profética, mas o profético não passou de nós. A escola passou faz uma semana, mas o profético não passou de você. E tudo que foi dito a teu respeito tem o sim do Senhor e tem o amém. Senhor, eu quero dizer para você, não vá para casa hoje frustrado com o que não aconteceu. Outra coisa, não é assim, automático. É um processo. Tem coisas que eu fiquei muito feliz que aconteceram. Teve coisas tristes de pessoas que já retrocederam na palavra que receberam. Em uma semana. Aí tem pessoas também que saíram, assim, pularam para dentro da palavra profética e já mudaram a forma de ser, a forma de andar, a forma de se relacionar. Porque é assim, e Deus vai fazer isso com você. Eu quero orar contigo hoje. E você não precisa vir aqui à frente, mas você, se aí durante a semana recebeu os dardos malignos na tua mente, querendo roubar a palavra que foi dita a teu respeito, e você ainda não se posicionou, hoje o convite é exatamente esse. Se posicione, silencie Satanás, porque a voz que te conduz não é a do inferno, é a do céu, e falou claramente nesses dias aqui com você. Então ouça o que Deus está te dizendo, porque dele tem o sim, e da parte dele em Cristo nós temos o amém, que é o desejo de andar nas coisas do Senhor. Pastor, mas é muito difícil. Não, difícil é rejeitar a voz profética. Isso eu acho difícil. Agora, fácil é se posicionar. Ah, mas tem perdas, tem coisas que não vai ficar legal para a minha vida, que eu vou ter que... Tem que ser gradativo. Não, pode até ser um processo, mas comece. Dê o primeiro passo. Hoje o meu convite é para você colocar em prática o amém. É dizer assim, aquilo que foi falado, Senhor, eu me posiciono. Ah, mas pastor, o profeta disse que Deus vai me levar para as nações, que eu vou ser usado para não sei o que lá, eu já estou com vestibular.
nem existe vestibular mais, Agnaldo. Eu já estou com a matrícula feita na faculdade para fazer um negócio lá que eu queria fazer tal coisa, mas Deus disse outra coisa. Tu está pensando o quê? Se Deus disse, o que você está pensando? Não, eu fico pensando, se Deus falou com você, o que você ainda está esperando?